A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda. Estamos chegando para mais um episódio desta série maravilhosa, muito importante para as nossas famílias, a conquista das virtudes, com as reflexões do Padre Francisco Fausto, da Opus Dei. E é muito bom saber que você, querido José, sua família, você, meu irmão, minha irmã, que tem acompanhado todos os meses esse nosso momento de reflexão. É bom saber que você e sua família estão aí para juntos, sob a luz do Espírito Santo, refletirmos mais um pouco sobre essa realidade tão importante para nós, que são as virtudes. Uma vida reta, uma vida naquilo que é bom, naquilo que é certo, naquilo que mais do que tudo é agradável a Deus. Só aí, eu e você, só aí, nossas famílias, só assim nós vamos nos realizar. E convido você a clamar junto conosco a ação do Espírito Santo de Deus para que Ele ilumine e mova o nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, querida família, você que está nos acompanhando, buscando a conquista das virtudes na família, hoje nós vamos, de certa forma, complementar o que falamos no episódio do mês anterior com relação à alma das virtudes. Nós falávamos, se você não estava conosco, eu recordo um pouquinho para quem estava e falo para você que não estava no nosso encontro anterior, inclusive está à sua disposição na nossa playlist, basta você procurar a conquista das virtudes na família, foi o episódio número 9. Nós falávamos que a alma das virtudes, dessa vida reta, boa, dessa vida na prática do bem, constantemente, continuamente, com bons hábitos, é a graça de Deus. Ela pode fazer com que essas virtudes sejam mais do que humanas, porque Deus já nos deu essa possibilidade, fazendo-nos a sua imagem e semelhança. Deus já nos deu a capacidade de uma vida reta, de uma boa vida, de uma vida justa, de uma vida correta, porque Deus é bom, Deus é amor e nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Por isso que até mesmo os pagãos, até mesmo aqueles que não acreditam em Deus, eles podem, na sua humanidade, por aquela essência de Deus que está neles, se determinar, movidos por uma boa vontade, por uma reta intenção e terem uma vida correta, uma vida na prática do bem. Isso é possível. Porém, se além disso nós nos abrimos à graça de Deus, e isso através do batismo, quando nós recebemos o Espírito Santo em nós, e não só o nosso esforço humano, mas agora a graça de Deus vai agindo em nós, esta alma das virtudes, essa essência divina vai crescendo no nosso coração, então as virtudes são praticadas ainda de uma forma muito mais elevada. A gente falou detalhadamente sobre isso, é claro, a partir das reflexões do Padre Francisco Fausto, no episódio anterior, onde ele nos fazia entender que a seiva que santifica o cristão e que nos transforma, além de bons homens, de boas mulheres, em filhos de Deus, é a graça do Espírito Santo. É este dom divino agindo em nós. E nós vamos hoje complementar mais um pouquinho o tópico que nós estamos, é o capítulo 10 do livro A Conquista das Virtudes, que fala mais sobre a alma das virtudes. Para a gente entender um pouco mais dessa dimensão sobrenatural da ação da graça de Deus no nosso coração para a conquista das virtudes, para o crescimento nas virtudes. Então, hoje, neste trecho do livro, o Padre Francisco nos ajuda a colocar nomes, um pouco nessa ação do Espírito Santo em nós. Então, nos lembra o Padre que essa graça do Espírito Santo nos comunica duas realidades muito importantes sobre as quais a gente vai falar. Hoje é um episódio também breve, mas eu espero que gere muitos frutos
no seu coração e no coração da sua família. E é importante que você vá interagindo, coloca aí o seu nome, o sobrenome da sua família, com quem você está acompanhando a conquista das virtudes nas famílias, se é a primeira vez que você está aqui, se você sempre está aqui conosco, é importante que já no início desse nosso episódio você convide outras pessoas, envie o link, convidando outras pessoas para participar. E se você está vendo em outro dia, em outro horário, deixa também aí o seu comentário. Muito bem, então essa graça divina em nós, essa ação do Espírito Santo em nós, ela nos confere, como eu dizia, duas realidades: as virtudes teologais e os 7 dons do Espírito Santo. Quais são as virtudes teologais? Essas ações boas, movidas por uma força divina em nós, na nossa relação com Deus e a partir dela na nossa relação com as pessoas. Quais são as 3 virtudes teologais? A fé, a esperança e a caridade. Quando nós falamos nas virtudes humanas, que é o tema principal de todas essas nossas conversas, nós estamos falando de 4 virtudes chamadas de humanas, chamadas de cardeais, chamadas de morais. A gente já falou bastante sobre isso nos episódios anteriores, você pode conferir na playlist. Só lembrando quais são: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Essas são as virtudes humanas. Nós estamos entendendo que a ação de Deus, a graça de Deus, a força do Espírito Santo em nós, ela coloca em nós e faz crescer em nós, além dessas 4 virtudes morais, 3 virtudes sobrenaturais, virtudes ligadas diretamente a Deus, que vêm de Deus, que ninguém pode adquirir com seu esforço, como a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Elas são oferecidas por Deus pela graça do Espírito Santo: a fé, a esperança e a caridade. Já já a gente explica mais sobre isso. E além das virtudes teologais, o Espírito Santo derramado em nós, no nosso batismo, quando somos crismados também, cada vez que a gente se abre a Ele, cada vez que a gente invoca a ação dEle na nossa vida, Ele vai também oferecendo-nos os seus dons. E aqui nós temos os 7 dons do Espírito Santo. Vamos recordar: a sabedoria, a inteligência ou entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor de Deus. Procure lembrar, procure recordar, memorizar até os dons do Espírito Santo, esses 7 dons do Espírito Santo, e se abrir cada vez mais a eles. Então, essas virtudes, fé, esperança e caridade, esses 7 dons do Espírito Santo, quando eles nos são concedidos por essa ação da graça, o Catecismo da Igreja, que nós sempre recomendamos que você tenha, que você vez por outra leia, quando tiver dúvida em algum assunto, procura lá no Catecismo. Anote aí essa referência do Catecismo, número 1266. Ele é organizado em parágrafos, você confere no 1266, o Catecismo dizendo que esta graça do Espírito Santo, dando-nos as virtudes e os dons, geram em nós uma espécie de organismo sobrenatural, o organismo da vida sobrenatural. Nós temos a nossa vida natural? Temos, né? A nossa vida natural que nos faz ver, ouvir, falar, andar, o nosso aparelho circulatório, digestivo, etc. Nós temos, isso é o nosso organismo natural, mas existe um organismo sobrenatural que nos é dado, que os animais em geral não podem ter, mas que nós como humanos podemos ter, temos todas as condições de ter se nos abrirmos à ação do Espírito Santo. Você tem recordado, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando mais este episódio da conquista das virtudes na família, você tem recordado que em você, pelo batismo, se você é batizado ou batizada, existe algo mais, bem mais elevado do que simplesmente o seu organismo fisiológico, humano, biológico? Existe um organismo sobrenatural, que é composto por essas realidades que a graça divina vai gerando em nós. E como todo organismo, ele pode estar vivo, ou ele pode estar morrendo, ou ele pode estar morto. Você sabia disso? Por exemplo, que eu tenho o meu organismo, aqui o meu corpo. Se eu não me alimento, se eu não descanso, se eu não tenho bons hábitos, você sabe o que acontece, a gente morre. A gente morre antes do tempo, a gente adoece, a gente morre, é ou não é? Da mesma forma, hoje é um dos pontos centrais dessa nossa reflexão. Como está o seu organismo sobrenatural? Que ele é criado e é sustentado, é alimentado, ele é mantido pela sua relação com Deus. Como está essa realidade na sua família? Esta relação com Deus
na sua família. Porque podemos estar vivos, espiritualmente falando, se estamos na amizade com Deus, se estamos na intimidade com Deus, se estamos na vontade de Deus, se estamos buscando a Deus através da oração, daquilo que agrada a Deus. Podemos estar muito doentes, muito fracos, quase à beira da morte, se estivermos distantes de Deus, se estivermos vivendo como se Deus não existisse, se estivermos vivendo somente movidos pela nossa vontade, se estivermos mergulhados no que é errado, se estivermos entregados a nossa vida ao pecado, nós vamos caminhando para a morte deste organismo espiritual. Ele precisa estar forte e sadio. E se for assim, qual a consequência? Nós vamos pensar, sentir e agir com Cristo, como verdadeiros filhos e filhas de Deus. E um ponto muito importante para ficar no nosso coração, que a gente já citou agora há pouco, é que este organismo sobrenatural, a sustentação dele, o crescimento dele, que vai dar um impulso todo especial e muito elevado à prática das virtudes morais, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, ele é dom de Deus. Para dizer, você não adquire a fé, você não adquire a esperança e o amor pelos seus esforços. Não. Você pode se tornar uma pessoa mais prudente, mais justa, mais forte, mais equilibrada pelo esforço, pelo empenho diário. Sempre vai ter a graça de Deus, a gente nem existe, né, sem a graça de Deus. Porém, as virtudes morais, elas podem e são adquiridas assim, pelo nosso esforço. Você vai se esforçando, Deus, claro, sempre vai ajudando, mas conta muito o seu esforço para você crescer nessas atitudes boas, nesses bons hábitos. Porém, as virtudes teologais, não, elas são dons de Deus. É Deus quem coloca em nós, quando nós somos batizados, a nossa capacidade de crer, a fé, né? De esperar, a esperança e de amar. Agora, presta bem atenção. O catecismo da igreja nos ensina que nós não recebemos essas virtudes já plenas, já perfeitas. Elas são nos oferecidas como essas qualidades, essas capacidades sobrenaturais. Ninguém acredita em Deus, espera em Deus e ama a Deus, ou ama como Deus ama, só com seu esforço. É uma graça de Deus. Porém, essa graça ela é colocada em nós como uma semente, não é? Sem essa semente, nem pensar. Você não conseguiria ter a fé, a esperança e a caridade. Porém, é como uma semente, ela precisa ser cultivada e amadurecendo. E aí é onde nós podemos ou não devemos colaborar com a graça de Deus em nós. O Padre Francisco recorda que as virtudes, a fé, a esperança e a caridade, elas são, se você imaginasse um barco, elas são como os remos. Então, sem os remos você não rema, né? Você tem que ter os remos, mas também só com os remos o barco não anda. Você tem que pegar os remos e ir fazendo a sua parte. Então as virtudes são assim, Deus nos dá a fé, o remo da fé, o remo da esperança, o remo da caridade, mas aí entra a sua parte para ir movendo a sua vida pela fé, movendo a sua vida pela esperança, movendo a sua vida pelo amor, nas atitudes da sua vida, nos momentos da sua vida, quando você está tendo o seu relacionamento dentro e fora de casa, no trabalho, nas suas atitudes, nos seus atos, você vai realizando atos de fé, atos de esperança, atos de amor, e isso se dá a partir da oração. Na medida que a gente vai crescendo nesses encontros com Deus através da oração, por isso não tem como crescer na fé, na esperança e no amor sem uma vida de oração. Você tem rezado, meu irmão? Você tem procurado ter momentos de encontro com Deus, reservando um bom momento no seu dia, através da oração com a Bíblia, deixando que essa palavra toque o seu coração, ilumine o seu coração, mova o seu coração. Você tem ido à missa? Tem pessoas que dizem assim, eu queria ter mais fé, eu queria ter mais esperança, eu queria amar mais. Tem que buscar na fonte, é só Deus quem pode nos dar esses remos. Aí eu pego o remo e vou movendo. Já os dons, olha que interessante, os dons que também são dádivas de Deus, eles têm uma ação diferente, eles não dependem tanto do nosso esforço. A gente só não deve atrapalhar.
a gente deve se abrir à ação desses dons. Quando se fala da sabedoria, da inteligência, do conselho, da fortaleza, da piedade, do temor de Deus, desses dons do Espírito Santo, eles são impulsos do Espírito Santo, são forças do Espírito Santo que agem em nós. Por exemplo, o dom da fortaleza. É aquela situação em que você precisa enfrentar uma determinada realidade difícil e se você reza, se você se abre à graça de Deus, vem uma força que não depende do seu esforço, é uma força de Deus agindo em você. Diante de uma determinada situação que você não consegue entender o que é que Deus está querendo lhe dizer, você reza e o Espírito Santo lhe dá o dom do entendimento, o dom da inteligência. Isso não depende do seu esforço. O que eu e você devemos fazer é rezar e nos abrirmos ao dom do Espírito Santo, aos dons do Espírito Santo. E a comparação, assim como as virtudes são comparadas com os remos, o Padre Francisco recorda que os dons do Espírito Santo, essa ação deles na nossa vida, se compara com o vento, a mesma realidade do barco, o vento que sopra a vela de um barco. O que é que precisa acontecer para que o vento possa mover o barco? As velas precisam estar abertas. É a nossa vida, é o nosso coração. E aí, uma vez você abrindo as velas, como no barquinho, não tem que fazer nada. É o vento que vai soprando e movendo o barco, soprando, impulsionando as velas. É assim. De um modo ou de outro, meu irmão, é muito importante que você entenda que esta vida na proximidade com Deus, você que está nos acompanhando agora em mais este episódio, é importante que você entenda que sem esta relação com Deus, nós não nos abrimos a esta ação de Deus, a esta ação que eleva a qualidade da nossa vida e nos tornamos mais do que simplesmente bons homens e boas mulheres em filhos e filhas de Deus. E aqui, quase terminando, eu falei que seria um episódio mais breve, nós vamos aqui com o Padre Francisco citando algumas colocações do hoje Papa Emérito Bento XVI, que nos ajuda muito a perceber qual a influência das virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade, dessas ações do Espírito Santo em nós, dos dons do Espírito Santo em nós, na qualidade da nossa vida. Por exemplo, com relação à fé, veja a ação da fé, dessa virtude que vem de Deus sobre a nossa vida. Uma pessoa que é movida pela fé, ela vê com os olhos de Jesus. São José Maria, esse grande santo São José Maria Escrivá, dizia que ele rezava assim: Jesus, que eu veja com os teus olhos, Cristo meu, Jesus da minha alma. Então, uma pessoa movida pela fé, tudo que acontece com ela, ela não vê simplesmente assim com a inteligência humana, ela vê de modo sobrenatural. E ela é capaz, através dessa força poderosa, a praticar de uma forma muito mais elevada as virtudes humanas, né? É uma pessoa mais desprendida, é uma pessoa mais fiel, é uma pessoa mais abnegada, é uma pessoa com maior capacidade de se sacrificar, porque ela acredita, ela tem fé, ela acredita em Deus, ela acredita naquilo que Deus diz, né? Então, por exemplo, o que é que Deus diz através de Jesus? Deus diz assim, que não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, ela acredita nisso, por isso ela tem uma capacidade maior de dar a vida. Você está entendendo? Olha, o Bento XVI dizia o seguinte, que a fé gera em nós a certeza vitoriosa de que Deus é amor. Então ela transforma, por exemplo, as nossas impaciências e as nossas dúvidas em esperança segura. Quando você tem fé, essa fé em Deus, você acredita que vale a pena ser bom. Você não é bom simplesmente para dar uma satisfação às pessoas, você não é bom simplesmente porque quando a gente é bom, a gente atrai menos problemas, podemos dizer assim, para a nossa vida. Claro, somos muito perseguidos, criticados, mas quem vive fazendo o que não presta, você sabe, vive entrando em
em ciladas da vida. Mas não só por isso, a pessoa é boa porque ela acredita em Deus, ela acredita que veio de Deus, ela acredita que deve expressar a bondade de Deus e ela entende que vale a pena ser bom como Deus diz que nós sejamos. Mais do que bons, santos, não é? Então, o homem de fé, ele não hesita em abraçar renúncias, em colocar a sua vida a serviço. Está dando para entender? Veja a consequência da esperança, da virtude da esperança na nossa vida. Uma pessoa que é movida por essa esperança, ela tem mais alegria, ela tem mais otimismo, ela aspira coisas grandes, não no sentido da ambição humana, não é? Mas assim, ela tem esse desejo do céu, ela é capaz de enfrentar, de vencer o medo, ela é capaz de passar pela humilhação, crescendo na humildade, não se entrega ao desânimo, mesmo tendo consciência da sua fraqueza, ela confia em Deus, ela se abre à força de Deus, ela acredita na recompensa de Deus. Você está entendendo? Então veja a consequência nas virtudes humanas. Olha, a virtude da esperança nos torna pessoas mais mansas. Uma pessoa que não tem esperança, ela quer resolver tudo do seu jeito, com as suas próprias mãos. Então ela se entrega à ira, à tristeza, à revolta, à amargura. Quando a gente espera em Deus, quando a gente confia em Deus, a gente se torna mais serenos, até mesmo diante da morte. Veja a reação de uma pessoa que não acredita, fé, não espera em Deus, esperança, para uma pessoa que acredita em Deus e que tem esperança em Deus, por exemplo, esperança na vida eterna. A diferença entre uma pessoa e outra diante da morte. Está dando para entender? Então, por isso que nós precisamos nos abrir mais e mais a essa ação do Espírito Santo para que essas virtudes sobrenaturais da fé, da esperança e da caridade encham o nosso coração. Quase terminando, veja, a ação da virtude da caridade, ela nos leva a uma união com Deus e, consequentemente, a uma união com o próximo. Então, você vai fazer o bem, você vai procurar fazer o que é certo, sendo prudente, justo, forte, equilibrado, por amor a Deus, por amor às pessoas da sua família, por amor às pessoas que nem sequer da sua família são, se essa ação do amor de Deus estiver sobre você. É uma consequência maravilhosa essa da ação das virtudes sobrenaturais em nós. É vitalizada a realidade das virtudes humanas, porque existe algo mais que nos move, que é exatamente o amor de Deus. E aqui, para encerrar, uma frase de São José Maria Escrivá: nada aperfeiçoa tanto a personalidade como a correspondência à graça. Você já é uma pessoa que tem uma boa personalidade? Eu espero que sim, eu acredito que sim, mas você quer que a sua personalidade seja cada vez mais aperfeiçoada, mais aprimorada. Quem aqui acredita que pode ser uma pessoa melhor? Levante a mão. Olha aqui, eu já levantei a minha. Levante sua mãozinha aí, você também que está acompanhando a transmissão. Você acredita que pode ser melhor? Talvez você já seja bom, você quer e deseja ser ótimo, talvez você já seja ótimo, você acha que pode ser excelente. E quando nós estamos falando isso, estamos falando na capacidade de amar, de fazer o que é bom, de fazer o que é certo. Você quer acertar mais e errar menos? Nada aperfeiçoa tanto a personalidade como a correspondência à graça de Deus. São José Maria Escrivá. Deus quer lhe aperfeiçoar. Deus quer que você se torne, Deus quer que a sua família se torne cada vez melhor. E Ele derrama todas as graças necessárias para isso. O que é que cabe a nós? Corresponder. Se abrir esta graça, buscar esta graça e deixá-la crescer em nós através da proximidade com Deus, com a igreja, com a vida de oração. Amém? Nós vamos chegando ao final do episódio de hoje. Foi muito bom estar com você esse pedaço de tempo precioso. Deixa aí nos seus comentários, antes de sair, que luzes Deus acendeu aí no seu coração. Se você entendeu a importância de deixarmos esta alma das virtudes crescer em nós, esta relação com Deus, essa ação da graça de Deus. E a partir dos próximos episódios, a gente vai entrar na segunda parte do livro,
Espero que essa primeira parte tenha estimulado você a desejar crescer numa vida reta, numa vida boa, e que a sua família faça isso também junto com você. A partir da próxima parte, a segunda parte, os próximos episódios, o que fazer para adquirir as virtudes. Olha só que interessante, a gente vai ver orientações práticas para a aquisição das virtudes. Mas isso é assunto para o nosso próximo encontro. Amém? Vamos rezar um Pai Nosso para concluir esse momento? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.